boa noite. Esse vídeo eu quero fazer para compartilhar com meus irmãos, para vocês que esse vídeo é especial para aqueles que já conhecem a verdade, né? Independentemente, irmão, se você já fez parte de um sistema religioso ou não. Mas é para vocês, irmãos, esse vídeo. Porque hoje foi um dia muito especial para mim, na qual o nosso Criador, com todo o seu carinho, com todo o seu zelo, mostrou uma passagem das Escrituras que fala para nós que realmente conhecemos a verdade, nós que realmente seguimos o nosso Criador e o nosso Messias, não seguimos homens. Então eu quero pedir para os irmãos Isaías, acompanhar comigo no livro de Isaías, capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 7. Não, capítulo 33, versículo 7. Fala assim: Eis que os que estiverem vendo clamarão de fora. Eis que os que estiverem vendo clamarão de fora. Quem clamará de fora? As pessoas que já acordaram, as pessoas que já conhecem a verdade, elas estão clamando de fora para aqueles que fazem parte do sistema religioso, para aqueles que fazem parte de um aprisco humano, para aqueles que fazem parte do sistema que o aprisiona e que o engana. Então, fala de nós que conhecemos a verdade, o nosso Messias, o nosso Criador. Fala assim: eis que os que estiverem vendo clamarão de fora, os anjos da paz chorarão amargamente. Por quê? Essas pessoas que hoje estão nos quatro cantos da terra, anunciando a verdade, que dentro dos templos denominacionais não falam, jamais vão falar, porque senão o templo fecha. Eu nunca vi isso, né? Porque a igreja, realmente que somos nós, dependemos do Espírito do Pai. Não dependemos dessa terra. Não dependemos de Deus Mamon, né? Então, ele fala assim: estão chorando amargamente. Estão desertos. Por que estão chorando? Porque está deserto os caminhos. Cessou o que passava pela vereda reta. Cessou. Não tem mais ninguém, irmãos. É a minoria que conhece a verdade. É a minoria que aceita a verdade. Porque muitos não querem perder títulos, posições dentro dos templos denominacionais, das sinagogas. Muitos deixaram tudo para viver da obra, do templo. E se abandonar tudo agora, fica sem nada, tem que começar do zero. Então não querem pagar esse preço, né? Então, continuando aqui. Rompeu a aliança, desprezou as cidades, não teve em conta os homens. A terra chora e desfalece. O Líbano está em confusão, em um estado de vilipêndio. O Saron converteu-se num deserto, Bazã e o Carmelo foram talados. Mas agora, o nosso Pai fala, irmãos, mas agora me levantarei, eu disse. Mas agora me levantarei, diz o nosso Pai. Agora serei exaltado, agora serei glorificado. Vós concebereis chamas, mas darei luz palha. O vosso espírito como fogo vos devorará. E estes povos serão como cinza do incêndio, e como um feixe de espinho que arderão no fogo. Então, irmãos, aqui também fala da palha que ia ser lançada no fogo. O João Batista disse sobre isso. Porque quando ele fala assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com espírito e com fogo. Muitos irmãos pensam que esse fogo é fogo do espírito. Não é não, irmãos, porque logo em seguida João Batista acaba explicando que essa palha vai ser lançada no fogo, que são aqueles irmãos que
Tá tendo a oportunidade de ter um irmão do lado dele para mostrar a verdade, e tá jogando essa oportunidade fora. Que não busca a verdade. Que depende de homens, são meros repetidores, são papagaios, porque vão no templo, ouve o que o pastor ensina, depende de uma teologia, porque mal eles sabem que essa teologia foi criada lá atrás pelos maçons, pela maçonaria. Eles não entendem maçonaria gospel, mas eles não entendem isso. Mal eles sabem, irmãos, que eles estão sendo fantoches na mão de líderes religiosos. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez o seu pastor nem saiba disso. Talvez ele foi um outro que teve um cego que guiou outro cego, que vai guiar outro cego e assim por diante. Que é o que o Messias disse. Vós, fariseus, saí por esse mundo afora aí fazendo prosélitos, fazendo templos, e enganando o povo e fazendo deles 2 vezes mais filho do diabo. Mas os irmãos que ouvem essa verdade, eles não querem aceitar. Por quê? Já estão engessados. Aprenderam de uma forma e não conseguem olhar com os próprios olhos. Eles, na verdade, são... Vou colocar um título aqui, são evangélicos. Eles são crentes dos outros. E é difícil, irmãos, quando você encontra uma pessoa assim. Porque você quer mostrar para ela a escritura e não a Bíblia. Ela não aceita. Mas, enfim, vamos continuar, né? Então, irmãos, no versículo 13 fala assim: vós, os que estáis longe, ouve o que eu fiz, e os que estáis vizinhos, conheci o meu poder. Os pecadores foram aterrados em Sião, um medo apoderou-se dos hipócritas. Quem são os hipócritas? São os religiosos que muitas das vezes eles leem um texto sem contexto, ensina errado, vem o irmão, mostra a verdade nas escrituras, tá ali, tá escrito, mas ele é o quê? Um hipócrita. Por quê? Tá lendo o que o Messias ensinou, não está entendendo porque aprendeu a ler com os olhos dos outros, com os olhos humanos, mas não com o espírito. Então, continua: qual de vós poderá habitar em um fogo devorador? Vocês hipócritas, que ficam ensinando errado, é um cego guiando o outro. Quem de vocês vai poder suportar aquele grande dia? Quem? Qual de vós poderá habitar entre as chamas eternas? Aquele que anda na justiça. Olha só que interessante, irmãos. Aquele que anda na justiça e fala a verdade. O que rejeita as riquezas adquiridas com extorsão e que sacode as suas mãos de todo o presente dessa extorsão, que tapa os seus ouvidos para não ouvir conversas sanguinárias. E aí tem irmãos que têm coragem de ler nas escrituras muitos falsos profetas que está aqui, que foram colocados pela Igreja Católica, porque elas que decidiram o que ia entrar e o que não ia. Porque é lógico, os originais, muitos dos originais não estão aqui. Está lá. Eles sabem o dia que o nosso Messias vai voltar. Ou melhor, a época. Não o dia nem a hora. Mas eles sabem a época, conhecem os tempos. Nem tanto, já estão construindo aí, ó. Né? Túneis debaixo da terra. Habitações debaixo da terra, juntando sementes. Porque eles já sabem que aquele grande dia se aproxima. Mas aqueles que dizem que conhecem Deus, Jesus, enfim, não conhecem os tempos. Porque se conhecesse, estariam se preparando. Mas vamos continuar. Que tape seus ouvidos para não ouvir conversas sanguinárias e feche os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as altas rochas fortificadas serão seu abrigo. Ser-lhe-á dado pão. Olha só que maravilha, irmãos. E água nunca lhe faltará. Vamos ler de novo? Este habitará nas alturas. Aonde? No céu? Não, não é no céu não, irmãos. Ó, as altas rochas fortificadas serão seu abrigo. Ser-lhe-á dado pão. E água nunca lhe faltará. Não está falando do céu aqui não, irmão. Está falando daqui. Falando aqui.
Aí continua. Os seus olhos verão o rei no seu esplendor. Verão a terra de longe. Então o teu coração recordar-se-á do passado, irmãos. Olha esse segredo. Notem. Os seus olhos verão o rei no seu esplendor, verão a terra de longe. Então, no 18, então o teu coração recordar-se-á do passado. Do passado, irmãos. Interessantíssimo. Onde está o letrado? Você, que é um líder religioso ou que serve um líder religioso, que tem já cravado na sua mente que você precisa ter teologia para você aprender as escrituras. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, pois não praticam o que pregam. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Para você conhecer a verdade, você está sendo enganado. O nosso Messias não era letrado. Os nossos apóstolos não eram, exceto Paulo, que falava várias línguas. Irmãos, você que segue teologia, que hoje em dia tem até faculdade de teologia, cuidado, irmão. Cuidado. Porque você está sendo treinado para pensar da forma deles. Onde está o letrado? Onde está o que pesava as palavras da lei? Você que fala aí, não, o Messias, ele não revogou a lei, ele veio cumprir. Irmãos, quando o Messias falou assim, está consumado, a partir daquele momento começamos a viver pela graça. Você que dá dízimo, porque eu tenho que dar o dízimo, senão o espírito devorador entra na minha vida e faz uma devastação. Primeiro, que lá não está falando disso, irmãos. Vocês têm que ler. E de preferência as escrituras antigas, porque nessas suas escrituras, Bíblia da mulher, Bíblia da esposa, Bíblia do marido, Bíblia da tia, Bíblia da avó, Bíblia do tio. Cuidado, que está tudo adulterado. Então, lê as escrituras antigas. Bem antigas, se possível. A mais antiga possível. Vocês vão entender e vocês vão ver que não está falando de espírito nenhum devorador. E o dízimo que foi pedido para aquele povo. E não é uma devolução, não é. Tá? Então, lê lá as leis de Moisés que vocês vão entender o que eu estou falando. Onde está o mestre dos meninos? Tu não mais verá o povo insolente, o povo de falar obscuro, cuja linguagem estudada não podias compreender. Que interessante isso, né, irmãos? Estuda, estuda, estuda. Lê, mas nada compreende. E depois fala que a gente não compreende. A gente que é afastado do Messias, a gente está desviado, a gente tem demônio, a gente tem um monte de coisa. Né? E que não tem nenhuma sabedoria. Olha para Sião, cidade das nossas festas. Então, irmãos, aqui é maravilhosa essa passagem. Só que eu quero continuar mostrando o capítulo 35, que é o principal desse vídeo. Então, irmãos, dando continuidade ao capítulo que eu disse que seria um dos motivos principais deste vídeo, é Isaías capítulo 35. Olha que interessante, irmãos. Preste atenção no título que o que interpretou esse texto colocou. O gozo dos remidos. Lembrando que, na verdade, o correto não é ter títulos, né? Mas vamos seguir como se fosse o gozo dos remidos. Porque, na verdade, se você for ler, você vai entender que realmente dá esse sentido. Realmente é o gozo dos remidos. Lembrando, irmãos, que no capítulo 14 de Apocalipse, vamos lá, rapidinho? Capítulo 14 de Apocalipse. Que também se intitula assim: O Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Olha só, irmãos, que interessante. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que tinha escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. O pai e o Messias não são uma pessoa só. Existe o pai e existe o filho.
Então, quando vocês lerem Apocalipse inteiro, vocês vão entender o que eu estou falando. Um conselho só para meus irmãos amados que, infelizmente, foram enganados, como eu também fui há muito tempo atrás, né? Então, continuando. No versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de um forte trovão. O som que ouvi era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, religiões, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para o Pai e para o Messias. Não se encontrou mentira em suas bocas. São imaculados. Esses, irmãos, são os remidos, os 144.000, que já estão no nosso meio, espalhados nos 4 cantos da terra, levando a verdade genuína, não a verdade que está sendo ensinado aí, porque eles esconderam a verdade, eles não querem que você descubra a verdade. Então, esses 144.000 selados não é também como você aprendeu, que são das 12 tribos. Das 12 tribos, de Levi, de Manassés, vocês foram enganados. O Pai, o nosso Criador, não faz acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas, não faz acepção de país. Esse negócio aí, Brasil, Israel, Estados Unidos, França, ele não queria que fosse assim, mas fizeram assim. Então, uma coisa que eu quero deixar claro nesse vídeo é que os 144.000 selados são aqueles que não estão contaminados com mulheres, estão nos 4 cantos da terra, levando a verdade. E muitas das vezes você deve ter um aí do seu lado levando a verdade e você não está dando valor no que ele está falando. Você está jogando no lixo. Mas, enfim, vamos continuar. Então, irmãos, voltando no Isaías 35, que se intitula Como o gozo dos remidos, fala assim, ó. O deserto e a terra sedenta se alegrarão por eles. O lugar despovoado exultará e florescerá como narciso. Aí vem aqueles irmãos e falam assim, não, irmãos, vocês não têm que fugir para o monte, não. Quando o 8º rei se sentar, vocês têm que ficar na cidade, levando a verdade. Aonde que está falando aqui? O deserto e a terra sedenta se alegrarão por eles. O lugar despovoado exultará e florescerá como narciso. Aonde? No céu? Mas no céu, por um acaso, é deserto? No céu, por um acaso, é despovoado? Não, irmãos, está falando aqui, ó. Um conselho que eu dou para os irmãos. O 8º rei se assentou, viu que é ele, pega sua mochilinha e, ó, foge para os matos, foge para as montanhas. Não fica na cidade, porque se Azazel pegar vocês, eles não vão ter compaixão. E vocês ficam assim, não, vou ficar na cidade porque eu amo meu próximo, sabe? E nós não tem que fugir, coisa nenhuma. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Vocês ficam falando que vocês vão ficar, muitos de vocês vão ceder. E vão perder a salvação. O pai já tá vindo, tá avisando, tá dando recado. Vocês não querem acreditar. Cuidado. Cuidado. Então, continua no versículo 2. Abundantemente florescerá e também regozijará. De alegria cantará. A glória do Líbano lhe será dada, e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Pai, o esplendor do nosso Messias, do nosso Pai, aliás. Fortalecei as mãos fracas. Aí é um recado para aqueles que conhecem já a verdade. O que nós devemos fazer, irmãos? Fortalecei as mãos fracas dos nossos irmãos. E firmai os joelhos cambaleantes, irmãos. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Pai virá com vingança, a recompensa do Pai, e eles vos salvará. Irmãos, quem
conhecer a verdade, aceitar a verdade e for para as montanhas, não vai conhecer a morte, irmãos. Vocês que for para a montanha, nós que fomos para a montanha, nós não iremos passar pela morte. Então, continuando. Dizei no versículo 5. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Ó, irmãos, vocês que estão ouvindo o vídeo e fica muitas das vezes zombando, você muitas das vezes fala que nós temos demônios, vocês que muitas das vezes ficam criticando aqui, ó, digitando aqui embaixo do vídeo, frases que nem compensa eu citar aqui, vocês sabem que lá no fundinho nós estamos falando a verdade. E por que vocês não param de ser covardes e vão buscar nas escrituras e vão começar a pesquisar? Por quê? Ninguém está pedindo, irmãos, para vocês acreditar no que a gente fala. Acreditar na verdade, sim, mas não que a gente, muitas vezes a gente chega aqui e fala para vocês, não é que vocês já saem acreditando, não. Vocês têm que pesquisar. Vocês têm que ir atrás. Peçam. E lhes será dado. Busquem. E encontrarão. Batam. E a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E é aquele que bate. A porta será aberta. Mas será que o seu líder religioso fala isso para vocês? Será? Vocês têm que ir atrás, irmãos. Continuando, 5. Então os olhos dos cegos serão abertos. É isso que eu queria falar. Então vocês que não estão acreditando, vocês vão ver, irmãos, com seus próprios olhos, porque o que a gente está falando está sendo a verdade. Mas tudo bem. 6. Então os coxos saltarão com o servo, e a língua do mundo exultará, porque as águas romperão no deserto e as correntes da terra seca. E a terra seca se tornará em lago, e a terra sedenta em manancial de águas. E a morada de chacais haverá erva com canas e juncos. E haverá uma estrada, um bom caminho, e ele se chamará caminho santo. O impuro não passará por ele, mas será para seu povo. Até os tolos não ficarão confusos, porque todos vão ver a verdade, irmãos. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem será encontrado ali. Mas os remidos, lembra, irmãos, em Apocalipse 14? Mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Pai voltarão. Irmãos, outro segredo. Os resgatados do Pai voltarão a Sião. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Repetindo, eles vão voltar a Sião com um grito de júbilo e alegria perpétua. Haverá sobre suas cabeças gozo e alegria alcançarão. E deles a tristeza e o gemido fugirão, irmãos. Olha, irmãos, eu fiquei tão feliz quando eu li essa passagem em Isaías, porque ele foi um grande profeta. Ele deixou muitas coisas escritas que nós iríamos entender agora. Muitas coisas, né? Então, eu acho muito interessante, irmãos, o zelo que o Pai, o nosso Criador, tem por nós. Nós que assumimos a verdade e muitas das vezes pagamos um preço muito grande, irmãos, para levar essa verdade por esse mundo afora. Então, o recado que eu queria dar para os irmãos é esse. Para nós fortalecermos os nossos irmãos, sabe, irmãos, independentemente das lutas, não deixar de falar a verdade. Porque muitos desses nossos irmãos que estão sendo enganados, que estão no sistema religioso, eu creio que alguns deles vão abrir os olhos. Se não abrir agora, talvez na grande tribulação abra. Sabe, irmãos, fica difícil, porque você tem que estar vindo agora, descontaminando a mente dele, sabe? Desengessando, mostrando que a escritura não desceu do céu, sabe? Consertando tudo. Mas nós devemos, irmãos, ter paciência, porque muitos de nós fomos assim.
Então, eu agradeço os irmãos. Um forte abraço para cada um de vocês.